Olá pessoal, tudo bem? Bom, dentro da minha criação aqui desses vídeos, né, eu fui deixando algumas lacunas e prometi que eu ia fechar, né, no devido tempo, né? E hoje o vídeo que eu estou fazendo aqui, ele tem como objetivo realmente fechar uma dessas lacunas aí, né? É um vídeo pequeno, ou seja, a lacuna vai ser bem pequenininha, é que eu vou fechar, né? Mas tá dentro desse objetivo aí, então eu vou falar de um assunto aqui que na verdade está associado mais ao começo do curso, né? Ao primeiro que eu considero dentro do conteúdo da primeira prova, né? Quando eu dou a disciplina em sala de aula, né? Então o assunto aqui hoje é sobre determinação da massa molar numérica média por análise de grupos terminais, tá? Então, quando a gente sintetiza, por exemplo, polímeros em etapas, vamos pensar assim, partindo de um balanço estequiométrico, né? Uma poliamida, por exemplo, a partir de uma diamina com diácido. Então, depois do polímero obtido ali, a gente pode dizer, né, que a quantidade de grupos ácidos nas pontas das cadeias vai ser exatamente igual ao número de moléculas dentro do meio de reação, né? E isso aí é uma coisa que fica bem simples e bem tranquilo, né, quando a gente vai vendo mais para frente a parte de polimerização, que inclusive eu já disponibilizei os vídeos aqui. Do mesmo jeito, se a gente obtém uma poliamida a partir de um aminoácido, né, e aí você usa só um monômero, se a gente contar os grupos ácidos no final lá das moléculas existentes no material polimérico, a gente também vai estar contando o número de moléculas poliméricas no meio, né? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se você tem uma forma de medição desses grupos ácidos, você está contando moléculas, né? E se você sabe a massa que você tem ali numa dada solução, né, que normalmente a gente faz determinação dessas massas molares a partir da dissolução do polímero. Então, se você tem a massa, porque você pesou antes de dissolver, e você tem a quantidade de grupos ácidos, se você mede isso, e a gente sabe, que, como eu acabei de falar, que está exatamente associado ao número de moléculas do meio, então você tem aí o MN, né, porque é massa total pelo número total de moléculas, né? Ok? Então, a análise de grupos terminais, ela faz isso, ela conta as pontas de cadeia, né? Então, se conta as pontas de cadeia, você está contando moléculas. Obviamente, você tem que fazer uma associação, né, entre as pontas e, e o número de cadeias, né? E esses dois exemplos que eu dei aqui, eles são tranquilos, ou seja, você realmente vai chegar no número de moléculas quando você conta esses grupos ácidos aí, né? Mas existem outras formas, né? Por exemplo, algumas polimerizações, quando são feitas, sempre se coloca um excesso de um dos reagentes. Então, no caso aí da poliamida, quando eu disse, em vez de ser um balanço estequiométrico, se fosse usado, por exemplo, um excesso de ácido e chegasse num ponto de polimerização final em que, por exemplo, a amina fosse totalmente consumida, você garantiria que todas as cadeias teriam, né, nas pontas grupos ácidos. E se você, nesse caso, contasse os grupos ácidos, você estaria contando o dobro de moléculas do meio, né? E se você conta o dobro, aí bastaria aí dividir por 2 quando você contasse os grupos ácidos, você acharia o número de cadeias, né? Tá certo? Então, quando se faz polimerização com excesso de um dos reagentes, normalmente tende-se, né, a se chegar, né, a, aqui todas as pontas elas têm aquele tipo de grupo que está em excesso ali. Então, quando você conta esse tipo de grupo, você está contando, na verdade, o dobro, né, do número de cadeias lá do meio, tá? Uma outra consideração quando faz esse tipo de análise aí de massa molar, né, é que a gente considera que as cadeias não são ramificadas, né? Porque se você tivesse ramificações e você conta pontas, você não ia contar só as pontas, as duas extremidades que normalmente a gente considera. Você também estaria contando as pontas referentes às ramificações, né? Então você não teria como fazer uma associação, né, entre número de pontas e número de cadeias, a não ser, né, idealmente, se você soubesse quantas ramificações tem por cadeia, né? O que é uma coisa, em termos práticos, difícil, né? Então,
E para vários polímeros em etapas, né, a gente pode considerar tranquilamente que a ausência de ramificações em muitas situações, né? Sei lá, muitos poliésteres, muitas poliamidas, vários outros aí, tá? A gente pode considerar tranquilamente, né, partindo de monômeros que são bifuncionais, né, que vai se ter, ao final das contas, cadeias que não são ramificadas, né? Então, a análise de grupos terminais, para fechar isso, ela é uma técnica que conta as pontas de cadeia e você faz uma associação entre número de pontas, né, e número de cadeias, né? Então, pode ser que cada grupo contado ele seja exatamente equivalente ao número de cadeias, como eu falei, partindo de balanços estequiométricos, né, de aminas com ácidos, né? Ou pode ser também, como eu falei, né, em algumas situações que se tem o dobro, né? Os grupos contados eles correspondem ao dobro do número de cadeias. Agora, é uma técnica muito usada para polimerização em etapas, mas também pode ser feita para polimerização em cadeia, né? Desde que se tem um grupo distinto ali na ponta, ou seja, ele tem que ter um grupo que seja distinto do restante da cadeia e que você tenha alguma técnica que possa medir, né? Que você possa medir isso aí. Tá? Agora, é muito comum, né, que as polimerizações em cadeia elas tenham produtos de massa molar relativamente altas, né, comparados a polimerizações em etapas. E a massa molar muito alta é uma limitação para essa técnica, né? A técnica de determinação de massa molar por análise de grupos terminais ela é mais adequada para polímero de massa molar mais baixa, né? Massa molar alta normalmente se descarta, né? Por quê? Porque a concentração de grupos acaba sendo muito pequena para uma dada massa de polímero, tá? Então, normalmente, sei lá, isso depende muito da indicação. Às vezes fala-se menor que 10 mil, né? Outros falam menor que 30 mil. Ou seja, no final das contas é uma massa molar relativamente pequena, né? Para que essa técnica aí seja viável, tá ok? Eu vou falar de três formas principais de medição, né, de grupos terminais, né? Uma delas é a titulação, e aí eu vou falar de duas técnicas espectroscópicas, né, que são o RMN e o FTIR, tá? Mas tudo bastante simples, de forma muito rápida, né? Meu objetivo aqui não é me aprofundar nas técnicas, até porque são muito complexas em termos de assunto que se pode explorar, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, eu fiz uma disciplina que o nome dela era ressonância magnética nuclear, né? Na época da minha pós-graduação. Então, são assuntos muito vastos, né? O objetivo aqui é apenas falar de forma muito aplicada, né? Associado ao tema em si, né? Que é a determinação dos grupos, né? Das pontas de cadeia, tá ok? Antes de entrar no assunto em si, né? Eu só queria dizer, por exemplo, que não é obrigado, né? A partir dos monômeros, ou seja, que esses grupos sejam resquícios dos monômeros, por exemplo, grupos não reagidos ácidos nas pontas, né? Ou algum outro tipo, né? Às vezes, por exemplo, hidroxila, né? Você pode fazer a contagem também por análise de grupos terminais. A própria amina, né? A própria amina nas pontas, você pode fazer por técnicas espectroscópicas, mas o que eu estou querendo dizer é que não é obrigado que eles já sejam exatamente provenientes dos monômeros de partida, né? É muito comum, às vezes, depois do polímero obtido, se fazer uma reação com essas pontas de cadeia para que se gere um grupo identificável, tá? Então, assim, algumas questões que às vezes eu faço em sala com os alunos, né? Às vezes você tem polímeros que terminam com hidroxilas, e aí faz reação com anidridos, né? E na reação com esses anidridos tem a geração de grupos ácidos, né? E esses grupos ácidos acabam sendo contados mediante titulação, né? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer, às vezes o polímero foi obtido e ele pode ter um grupo que não seja, digamos assim, muito viável em termos de medição, mas você pode fazer uma reação com um dado composto químico e nessa reação arrumar uma maneira aí de contar esses grupos terminais, tá? Ok? Contar as cadeias.
Então eu vou falar rapidinho aqui agora das técnicas. Nesse vídeo eu tenho a impressão que vai ser bem pequeno, né? Então eu vou aqui passar para o slide, né? Só para deixar aqui, né, o título do assunto, né? Para deixar registrado. Então é MN, análise de grupos terminais, tá? Massa molar numérica média, né? Então está associado ao número, né, de moléculas. Então se eu tenho uma dada massa, o que eu preciso? Achar o número de cadeias, né? Número de moléculas. Então, pegando essa massa, dividindo pelo número total de moléculas, eu tenho o Mn, né? Então, aqui a gente teria a primeira técnica, que é a titulação, né? A titulação seria o quê? A forma mais explorada, por exemplo, quando você tem grupos ácidos, né? Vamos supor, síntese de poliésteres, né? Síntese de poliamidas, né? E também aquela história que eu falei, de repente uma reação de modificação, né? Às vezes um polietileno glicol reagindo com um anidrido, né? Gerando grupos ácidos, e você depois faz essa titulação. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer aqui com esse slide? Se você tem duas massas aqui poliméricas, vamos supor que sejam dois poliésteres, e aqui vamos supor que seja uma massa X e aqui uma massa X também, sendo que são dois poliésteres de massas molares diferentes. Então aqui seria um poliéster de massa molar bastante alta e aqui um poliéster de massa molar bastante baixa, né? Como as massas são iguais, eu falei a X aqui, né? No momento que eu dissolvo aqui, olha só a diferença que eu vejo em termos de grupos, né, de pontos de cadeia, né? Quando a massa molar é pequena, você tende a ter uma quantidade de grupos, né, de pontas de cadeia muito maior, né? E essas pontas aqui nesse desenho, elas estão representadas por esses grupos verde e vermelho, né? Sei lá, poderia ser na síntese de um poliéster, os verdes sendo grupos hidroxilas, os vermelhos sendo grupos ácidos, né? Se fosse uma poliamida, os grupos poderiam ser grupos ácidos e grupos amina, né? Então, qual é o detalhe, né? Quando você dissolve a amostra de massa molar pequena, você vai encontrar uma quantidade de grupos muito grande para uma dada massa. Quando você faz essa dissolução dessa mesma massa, mas de um polímero de massa molar mais alta, você vai ter uma quantidade de grupos, né, relativamente muito menor comparada à primeira situação aqui. E isso aí é justificativa, né, para a titulação ser adequada apenas para polímeros de massa molar baixa, tá? E o que acaba casando bem, né, para muitos polímeros em etapas, né? Polímeros em etapas muitas vezes são realmente polímeros de massa molar menor. Tá ok? Então, resumindo, se a massa molar for alta, vai ter dificuldade devido à sensibilidade da técnica, né, de contar essas pontas de cadeia aqui, que a gente vai associar exatamente ao número de moléculas, tá? Ok. Então, supondo que a gente escolheu, né, esse polímero aqui, por quê? Porque ele é mais adequado para fazer essa medição. Então, o que você vai fazer? Ele já está dissolvido aqui, como eu tinha dito, né? Você vai agora titular, né? Supondo que seja um grupo ácido, né? Você vai fazer uma titulação lá com uma base, né? E aí vai ter um dado ponto ali que vai haver a neutralização, né? E aí, quando há essa neutralização, você pode medir o volume gasto dessa base, né, para neutralizar esses grupos ácidos. E aí você vai fazer uma equivalência molar ali, né? Ou seja, você vai saber exatamente a quantidade de grupos ácidos que existe, né, dentro dessa amostra aí. Então, tendo a quantidade de grupos ácidos medida, vai se fazer associação exatamente com a quantidade de moléculas. Aí vem aquela história, você tem que ter um conhecimento, né, da estrutura, ou seja, será que eu parti de um balanço estequiométrico? Se eu partir de um balanço estequiométrico, os grupos ácidos contados são exatamente o número de moléculas naquele meio, né? Então, bastaria agora pegar a massa de polímero dissolvido, que eu chamei de X aqui, e dividir por essa quantidade aí, né, em mol, tá? Se fosse um excesso, como eu tinha dito, né, e aí você ia fazer a relação com aquela história que eu disse, né? Você ia contar, na verdade, o dobro de moléculas poliméricas. Por quê? Porque cada cadeia, nesse caso, ia ter dois grupos ácidos nas pontas, né? Então, aqui estaria o esqueminha de como a gente faz, né? Então, você teria a solução de polímero aqui teria a base, que você vai começar, digamos assim, a depositar, né, dentro dessa solução que tem o polímero.
E aí vai chegar um ponto aqui, né, que vai ter um indicador, né, mostrando o fim, né, ou seja, que os grupos ácidos, por exemplo, foram todos consumidos, né? Então, no momento que eles foram consumidos, você vai medir exatamente aqui o volume, né? Usando essa bureta aqui, você vai medir o volume gasto. Se você mede o volume gasto, você conhece a concentração, né, dessa base, então você sabe exatamente a quantidade de grupos ácidos lá, né? E aí você vai ter a quantidade em mol, né? E aí para uma dada massa de polímero, você vai dividir por essa quantidade de mol aí você vai achar a massa molar do polímero. Ou então, uma vez pego aqui e como eu tinha dito, se for o dobro, divide por 2 e depois acha. Ou seja, essas informações você vai ter que ter e é muito fácil de se saber, tá? Muito fácil mesmo. E, repetindo, né, tem aquelas possibilidades como eu falei, né, de repente, de você fazer uma reação, mudar as pontas de cadeia e depois contar esse subproduto gerado, tá? Sei lá, você pode fazer essa neutralização aqui usando bases comuns, como hidróxido de potássio, né, hidróxido de sódio, né? Existem várias possibilidades aí, tá ok? Então acho que não tem muito mais além disso não para falar de titulação, tá? Então aqui seria a representação daquela história que eu tinha dito, de quando se tem uma cadeia polimérica ramificada e você não sabe a relação, o que é praticamente um fato, né? Ou seja, se o polímero é ramificado, dificilmente você vai saber o número de ramificações, né? Embora, teoricamente, seja possível... Teoricamente, não. Existem técnicas, né, que é possível você medir. Mas, certamente, se um polímero é ramificado, dificilmente você vai contar as pontas dele para medir massa molar. Certamente você vai buscar outras técnicas. Porque ficaria muito complicado mesmo. A tendência seria dar um erro maior, né? Então, polímeros ramificados, dificilmente você vai usar a técnica de análise de grupos terminais para achar a massa molar. Existem outras técnicas mais viáveis, né? Inclusive eu já falei aqui, né? Como SEC, como própria viscosimetria, né? Índice de fluidez e por aí vai, né? N possibilidades, né? Até se for massa molar baixa, né? Até a própria propriedades coligativas, né? Que eu vou falar muito em breve um vídeo aqui sobre isso, tá? Então, resumindo aqui, o que a gente vê? Você tem, vamos supor que isso aqui fosse o grupo que eu queira associar o número de moléculas. E a gente observa aqui que tem vários grupos, né? No caso aqui 4, né? Mas obviamente isso aqui é uma molécula pequena, então teria muito mais grupos desses. Então, se eu contasse esses grupos aqui, eu não tenho como associar exatamente ao número de moléculas. Então, por isso que é inviável, né, você fazer a medição, né, de contar grupos, né, de polímeros ramificados para achar a massa molar dele. Tá? Ou seja, medir a massa molar de polímeros ramificados por análise de grupos terminais é uma coisa inviável, tá ok? Então a titulação está explicada aí, né, de forma bastante simples e rápida. É claro que a gente tem que ter aqueles conhecimentos da química, né? Saber, sei lá, a temperatura de solução, se o polímero dissolve num dado solvente, né? Tem N coisas aí associadas à química, mas a gente já tem os pré-requisitos para isso, né? Então, cada caso é um caso, né? Não vai ter aqui como fazer uma esmiuçada desse assunto, né? Porque é uma coisa muito conhecida da química e cada situação vai exigir, né, uma dada condição ali de dissolução e de medição, entre outras coisas, tá? Uma outra possibilidade da gente medir as pontas de cadeia, ou seja, de contar grupos terminais, seria a análise de ressonância magnética nuclear, né, que é uma técnica espectroscópica, né? De forma bem resumida, o que é o RMN? O RMN está associado ao momento magnético, né, do núcleo, né, dos átomos, e devido à presença de cargas, né, elas se movimentam lá dentro, né, e você vai ter um momento magnético, né, sendo que para que seja viável a medição por ressonância magnética nuclear, existe a necessidade, né, de se ter um número ímpar lá de prótons, né, ou de nêutrons também, né, para que exista um momento resultante, né? Porque senão o momento resultante vai ser zero, né?
Então, no caso, por exemplo, do hidrogênio, né, como ele tem um próton só, né, essa técnica ela é viável. Né? Então, quando a gente fala RMN de prótons, né, a gente está falando do RMN de hidrogênio. Né? E para polímero, por exemplo, como o carbono é um átomo muito importante, né, o carbono mais tradicional, que é o carbono 12, ele não é viável para... Ou seja, não tem uma resposta na ressonância magnética nuclear. Sendo que existe o isótopo, né, o carbono 13, e há uma certa abundância dele, né, no meio, ou seja, um certo percentual de carbono 13 dentro de uma massa de carbono, de maneira que é feita essa análise, né, de RMN de carbono 13, né, e muito usada aí para análise em polímeros, tá? Então, os mais típicos são esses dois, né, para polímeros, usa RMN de hidrogênio e RMN de carbono, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que existe lá um momento, né, magnético resultante, né, desses núcleos, né, como eu tinha falado, né, com algumas características específicas de número ímpar aí de prótons e ou nêutrons. E aí eles podem passar de um estado de energia para outro, né, quando se aplica, né, sobre ele um pulso, né, digamos assim, de radiação na faixa da radiofrequência, tá? Então, existe essa interação, né, do spin, né, com a radiação na faixa da radiofrequência, e ela passa de um nível energético para outro, né, e depois ela volta para o estado inicial, tá? Ou seja, existe uma interação, uma absorção de energia aí, e ela passa de um nível energético para outro, e essa interação é que se usa para fazer análise de ressonância magnética nuclear, né? E como é que... Então, de novo aqui, se a gente olhar, por exemplo, uma molécula dessa aqui, de etileno glicol, a gente observa aqui, né, 2, 4, 6, 8, né? Não, melhor, 2, 4, 6. 6 átomos de hidrogênio. Então, se ela só interage com o hidrogênio aqui, né, supondo que eu estou fazendo exatamente a de prótons, né, se ela só interage com o hidrogênio, aí como seria como é que eu ia contar a ponta de cadeia aqui? Né? Essa seria a pergunta. Né? O detalhe é o seguinte, como o hidrogênio, cada hidrogênio aqui, por exemplo, se eu pegar esse hidrogênio daqui e olhar um hidrogênio desses dois aqui, o linguajar que a gente usa, né, para esse tipo de análise é o seguinte: existe um ambiente químico diferente desse hidrogênio para o hidrogênio que está aqui junto ao oxigênio. Né? Por quê? Porque existe uma polaridade diferente, né, associada aqui ao carbono, comparado ao oxigênio que está aqui junto desse hidrogênio. Então, como eles estão em ambientes químicos diferentes, né, ou seja, existe uma ação de desbloqueio, digamos assim, né, do núcleo devido à polaridade do átomo próximo, né? Então, como os elétrons, né, eles também proporcionam um campo magnético ali, né, os elétrons girando lá em torno do átomo, né? Então, no final das contas, se você lança lá um dado campo magnético, o campo resultante ele vai ser diferente, digamos assim, sentido por esse próton. Exatamente por quê? Porque ele está num ambiente químico diferente. Por quê? Porque a eletrosfera ela vai estar mais ou menos deslocada, digamos assim, do núcleo devido à polaridade daquele átomo que está associado a ele, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a leitura, né, referente, por exemplo, à quantidade de átomos aqui, ela vai ser deslocada, né, desse hidrogênio que está associado a esse carbono aqui, tá? Então isso quer dizer o que? De forma bem prática, eles vão aparecer em picos diferentes, tá? Então, aqui para essa molécula em particular, esse hidrogênio com esse, eles vão aparecer no mesmo pico e esses 4 aqui vão aparecer em outro pico. Né? E ela é uma análise totalmente quantitativa. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, para essa molécula que eu estou falando aqui, o pico associado a esses hidrogênios aqui, ele vai ser de tamanho, dobro do tamanho dos hidrogênios associados a essa ponta aqui. Por quê? Porque exatamente tem o dobro de átomos, tá? Então, ela é uma análise totalmente quantitativa. Quando a gente mede a área,
ela é proporcional exatamente à quantidade de átomos naquela cadeia ali, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, né, como eu tinha dito, a tendência seria ter 2 picos. Tem alguns detalhes a mais, né? Às vezes aparece um pico duplicado, tem uns detalhes a mais que eu não vou entrar não vou entrar aqui para discutir, que não é o objetivo, tá? Então, resumindo, seria isso. Seria, apesar dela medir só hidrogênio, né, devido ao ambiente químico que está associado ao átomo ao qual o hidrogênio está ligado, a medição daquele hidrogênio em particular, ela vai ser num local diferente, né, que a gente chama de deslocamento químico. O deslocamento químico vai ser diferente, né, de um outro átomo que está ligado a um outro tipo de átomo, né? Então, por quê? Porque aquela história que eu falei, o campo magnético resultante, né, naquele núcleo ali, ele vai depender da eletrosfera, né? E a eletrosfera, ela pode estar, digamos assim, mais ou menos, digamos, deslocada devido exatamente à polaridade daquele átomo que está próximo, tá? Então, se você tiver 10 hidrogênios num dado átomo ali, e cada hidrogênio desse aí está num ambiente químico diferente, você vai observar 10 picos diferentes, tá? Então, esse é o macete. Por isso que a gente pode determinar, contar as pontas, né? Se essa ponta tiver um hidrogênio, e esse hidrogênio ele está num ambiente químico diferente de todo o resto da cadeia polimérica, então o pico resultante aquele hidrogênio ali, ele vai ser exatamente usado, né, para determinar, né, o número de pontas de cadeia, tá? Então, fazendo uma comparação, por exemplo, aqui, se você tivesse agora essa molécula aqui, ó, a gente vê que 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora tem 6 carbonos, né? 6 carbonos. Né? E aqui tinha 2, então, aqui teria 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você teria 12 hidrogênios aqui, né? E aí você teria um pico aqui com 12 hidrogênios e um outro com 2. Né? Então a gente observa aí, né, que se a gente pegasse aqui 12 por 2, né, você teria 6, né? E aqui você teria 4 por 2, 2. Então, o que eu estou querendo dizer de forma bem simples aqui? Se a gente considerasse que cada mero tem 2 carbonos, né? Então aqui seria 1, 2, seria 1 mero, 2 meros, 3 meros. Então se eu pegasse aqui 12 dividido por 2 dá 6, aí eu teria que dividir agora por 2 para achar a quantidade de mero por ponta, né? Tá ok? Por quê? Porque cada mero teria 2 carbonos. Ou melhor, cada mero teria 2 carbonos e cada carbono tem 2 hidrogênios, né? Então, quando eu conto a quantidade de hidrogênio aqui, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, então 12 é o que? A quantidade de hidrogênio. A quantidade de hidrogênio seria o dobro da de carbono. E a quantidade de carbono medida é o dobro da quantidade de mero, né? Porque cada mero teria 2. Né? Então, aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dividido por 2 dá 6, eu acharia o total de carbono. Dividido por 2 dá 3, eu acharia a quantidade total de mero, né? E aí, pela última vez aqui. Bom, se eu tivesse uma massa polimérica formada só por moléculas desse tamanho, né, quando eu fizesse o RMN dela, eu ia encontrar um pico para esses hidrogênios e um pico para esses hidrogênios. Né? E esse pico daqui, ele ia ser o dobro desse. Né? Então, no final das contas aqui, se eu pegasse 4 por 2 dá 2, né? Então eu encontraria o dobro. Né? Então ele está dizendo o quê? Que tem o dobro de hidrogênios ali associado aos hidrogênios das pontas. Né? Como existem 2 hidrogênios por mero, né? Se fosse aqui o caso, né? Então eu dividiria isso por 2. Né? Então no final das contas eu estou achando aí o número médio de meros por cadeia. Né? Então é uma forma de contar. Né? Tá ok? Então, já para esse segundo caso aqui, como eu estava dizendo, né, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se eu pegasse a área desse aqui e dividisse por essa, eu ia encontrar 6. Né? Então, se eu tivesse uma massa formada todas por moléculas exatamente desse tamanho, né, então, se eu pegasse esse 12 por 2, 6,
eu teria que dividir por 2 para encontrar o número médio, né, de monômeros por cadeia, que seria 3. Né? Então, no final das contas, eu encontrei uma forma aqui de achar o número de meros por cadeia, que no final das contas é o tamanho da cadeia. Né? Tá ok? Então, aqui, por exemplo, para esse caso aqui, já seria diferente, né? Porque aí você só tem um grupo, né? Você só tem um grupo, e aí já não teria esse fator 2, tá? Então, no final das contas, é isso. A gente tem que encontrar uma relação, né, entre número de meros lá e número de pontas de cadeia, tá? Então, uma forma que para essa situação em particular, né, foi assim. Eu encontrei aí, no final das contas, uma maneira de achar a massa molar, né? Diretamente, tá? De número de meros mesmo, tá? Aí você sabendo a fórmula química, você encontra a massa molar. Agora, tem um detalhe aqui que para os mais, digamos, rigorosos, né, com certeza eles vão saber disso. Esses hidrogênios daqui, né, os que estão exatamente próximos ao oxigênio também, eles vão estar num ambiente químico diferente desses outros mais centrais aqui, tá? Então eu fiz aqui uma simplificação, né, considerando que esses daqui, como esse, eles estão no mesmo ambiente químico, né? Mas na verdade, esses aqui eles não estariam no mesmo ambiente químico, tá ok? Então eu poderia, de certa forma, até contar esses aqui como uma maneira de contar pontas. Por quê? Porque eu tenho uma abundância maior, né? Existem 4 aqui, enquanto só tem 2 nas pontas. Eu poderia até usar esse pico como uma forma de medir ponta de cadeia, tá? E usaria os centrais para contar os números de meros das cadeias, tá? Bom, acho que não ficou tão da forma que eu mais gostaria, mas é isso que eu queria mostrar, tá? Você tem como fazer uma medida realmente quantitativa usando essa técnica aí, tá? E cada caso vai ser um caso, né? E essa situação aqui também, se a massa molar aumenta muito, a concentração desses grupos das extremidades ela vai diminuir, né, em termos relativos, né? Ao resto, por exemplo, dos hidrogênios, uma cadeia enorme lá, de 100 mil gramas por mol, tem um monte de hidrogênio ao longo da cadeia, e você só tem 2 hidrogêniozinhos ali na ponta, dificilmente esse pico ele vai aparecer no espectro de RMN. Né? Por quê? Porque a concentração é muito pequena, então não vai ser possível, né, fazer a determinação também por RMN se a massa molar for muito alta, tá ok? E uma outra técnica aqui espectroscópica seria o FTIR, né, que também a gente poderia contar, né, ponta de cadeia, embora seja, em termos práticos, né, muito raro, né, a gente vê isso por aí, em termos de artigos publicados, né, a gente vê pouca coisa. Mas o princípio ele é muito parecido, né, com o RMN, mas a diferença, né, aqui é que o tipo de radiação incidente ele é na faixa do infravermelho, né, diferente do outro que eu falei, né, que é na região de radiofrequência. Aqui é na faixa de infravermelho e o tipo de interação normalmente se considera como se fosse da ligação química, né? Você tem estiramentos da ligação química, tem um dobramento, né, e tem torção, né, da ligação química quando há uma interação, né? Ou seja, quando ela absorve nessa região aí de infravermelho, né, e está associado à frequência particular, né, de absorção, está associado ao tipo de grupo químico, né? Então você vai ver ali no espectro de infravermelho, que normalmente a gente considera na faixa a gente chama de número de onda, né, que é o inverso do comprimento de onda, de 400 a 4.000 centímetros a menos 1, você vai ver que cada grupo químico em particular tem uma absorção, né, numa dada faixa específica. Sei lá, é muito comum, eu particularmente que trabalho com degradação, né, a gente vê ali a carbonila, ela absorve 1.700, né, a hidroxila absorve em 3.000 e pouco, né. Então você vê que grupos específicos eles vão interagir exatamente num dado comprimento de onda, que normalmente a gente chama de número de onda, que é o inverso, né, do comprimento de onda, né? E aí nessa faixa específica eles promovem, né, essas mudanças que eu falei, né? Ou seja, eles absorvem fazendo o quê? Estirando a ligação, dobrando, né, fazendo uma torção, né? E aí a gente acaba tendo
uma forma de medir, né, grupos distintos, né? Sei lá, C+C, né, CH2, né, anel aromático, cada um vai absorvendo uma fase específica. Então o detalhe é, se você tiver um grupo que é diferente na ponta da cadeia em relação aos grupos do resto da cadeia, vai aparecer um pico, né? E esse pico você vai arrumar uma maneira de quantificar. Agora, ele não é diretamente uma medida quantitativa, tá? Não é uma medida quantitativa direta. Normalmente você tem que arrumar uma forma, né, de quantificar isso. Então, aqui nesse gráfico, teria uma maneira mais, né, convencional de se fazer isso, que é gerar uma curva de calibração. Isso quer dizer o quê? Você teria inicialmente que fazer uma curva dessa aí a partir de amostras com concentrações desses grupos aí conhecidos, né? Então vamos supor que você tenha polímeros ali de massas molares diferentes, por exemplo, né? E aí você mediria, né, esses grupos e normalmente a análise de infravermelho você representa muitas vezes como razão entre bandas, né? Então vamos supor que a concentração ali, né, de... Ih, não tá. Então, como eu estava falando, se você tem, vamos supor, 4, 5 amostras de polímeros ali com massas molares diferentes, é um polímero, determinado polímero que eu quero fazer posteriormente, né, análise de outros, né, que não são padronizados, né? Então vamos supor que você tem essas amostras com massas molares diferentes. E aí você determina a quantidade desses grupos terminais por alguma técnica, às vezes até pelo próprio RMN mesmo, né? E naquela massa ali você teria essa concentração aí, né, de grupos terminais, né, associado, ou seja, você ia pegar essas amostras com massas molares diferentes, você ia determinar, né, a quantidade desses grupos, né, que tá mesmo, e não por uma necessidade, né, porque a própria banda em si ela é quantitativa lá, né? Se eu pegar uma banda ali e comparar com outra de outro ensaio, ela vai dar exatamente uma medida da quantidade, sim, no caso do RMN. Aqui não, aqui é importante você sempre pegar a razão em relação a outra banda do próprio espectro. O que você faz é uma espécie de normalização mesmo, tá? Essa é a palavra, tá ok? Então, vamos supor que aqui fosse razão entre grupo ácido e grupo CH2. Aí você faria aqui para esse polímero, né? Para esses polímeros que eu falei de grupo, concentração de grupos terminais, né? Conhecida por outra técnica, né? Aí, supondo que você tivesse uma amostra desconhecida, que agora você quer analisar, aí essa medida você pode obter, né, num ensaio de infravermelho, porque ele vai dar o espectro, ele vai dar as diferentes bandas, medir as áreas das bandas é super fácil. Você ia pegar essa medida, jogar aqui na curva e pegar a concentração de grupos correspondentes, tá? Então essa aí seria a forma de medir quantitativamente por FTIR, tá? Agora, como eu tinha dito, né, é menos comum, né, e também ela é limitada para massas molares baixas. Por quê? Porque senão a concentração vai ser tão pequena que você não vai conseguir fazer essa medição aí, tá? Então, para deixar esse lembrete aí, né, como eu estava dizendo, né, massa molar baixa vai ser uma limitação, ou seja, vai ser uma exigência para análise de grupos terminais, tá? Seja por RMN, seja por FTS, seja por titulação, né? E você tem que ter uma relação conhecida entre grupos, né, das pontas e a massa molar, né? Uma relação conhecida entre pontas de cadeia, né, e número de cadeias, digamos assim, tá? Na verdade, coloquei massa molar, mas de forma mais clara é isso. Você tem que saber se o número de pontas que você contou, né, equivale a quantas cadeias, tá? Então, era basicamente isso aí que eu queria falar. Acho que poderia ser muito mais longe, né, fazer questões, mas era isso aí, tá ok, gente? Boa noite para todos.